vamos lá, boa noite, os irmãos todos aqui presentes. Vamos começar essa aula. Hoje a gente vai estudar o assunto desses três capítulos da Confissão de Fé, né? Capítulo 3, 4 e 5, são os decretos, a obra da criação e a providência de Deus, né? Então, antes da gente até começar, esse é um assunto que na nossa cultura hoje ele é bastante espinhoso, né? Na nossa cultura a gente não está muito, eu falo na cultura do mundo mesmo, né? A gente não aceita muito bem essas doutrinas, principalmente por causa do humanismo, né? É difícil de falar dos decretos de Deus sem nos humilhar, ferir o nosso ego e nos tirar do centro da, da realidade. Mas eu vou roubar uma frase do reverendo Ricardo. Ainda que soe estranho para, possa soar estranho para alguns, né? Ainda que incomode, mas vamos ser honestos com o texto, né? A gente, alguém que talvez possa nunca ter ouvido falar desses assuntos, pode até não se agradar das escrituras, não concordar, mas não dá para a gente falar, ler uma coisa que a Bíblia claramente diz e falar que ela diz outra coisa, né? Ricardo, acho que seu microfone está aberto, viu? Acho que o Pastor microfone Ricardo, do muda seu aí, está aberto, muda, sem ser do celular ou outro. muda. Mas vamos lá. Eu acho que está aberto ainda, mas eu acho que está dando microfone do meu microfone, no seu. Mas beleza, vamos lá então. Estava comentando aqui, essa questão dos decretos de Deus, então, é um assunto que gera muito incômodo em muita gente, né? Mas a gente vai fazer esse estudo com muito respaldo bíblico e a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Então, até dando um panorama, né, para os irmãos, essa questão da soberania de Deus, os decretos, né, é algo que sempre foi discutido ao longo da história, dentro e fora da igreja cristã, né? Então, em outras religiões também, né, que assumem que há um Deus, mas não necessariamente tem a existência de um Deus cristão, né? Então, existe essa discussão, por exemplo, do teísmo aberto versus teísmo fechado, né? Hoje é o que teísmo aberto é o que as pessoas chamam de teologia do processo, é a ideia de um Deus que criou o mundo, mas ele não definiu o futuro, nem mesmo sabe o futuro, né? Ele seria um Deus que vai descobrindo a história junto com a humanidade, né? E existe o teísmo fechado, que já é mais de acordo com a visão bíblica, um Deus que sabe de todas as coisas, não só sabe, mas decretou absolutamente tudo, um Deus soberano, né? E dentro da igreja sempre houve essa discussão, né? Eu coloquei aqui dois momentos bastante famosos, mas em diversos momentos da igreja cristã já se levantaram homens defendendo ora uma, ora outra ideia. Em geral, a, a igreja sempre se posicionou mais a favor da soberania de Deus, essa visão que define um Deus mais soberano, mas muito por influência do humanismo, do iluminismo, depois do ano 1500, mais ou menos, começou a entrar na igreja muito essa ideia que coloca um pouco em xeque a soberania de Deus, né? E atribui mais ao homem esse poder de decidir o futuro, né? Então, aqui
próximo aí de 400 depois de Cristo, a gente teve um debate famoso entre Agostinho, Santo Agostinho e Pelágio. O pelagianismo, né, ele seria essa linha que, que tira um pouco a soberania de Deus e dá mais poder ao homem no sentido de tanto capacidade de julgar as coisas corretamente, quanto no sentido decretivo, né? E Agostinho já não tinha essa visão, e nesse embate que ambos tiveram, a igreja, na época, ficou do lado de Agostinho, né? E teve um outro momento famoso, é que 5 artigos da remonstrância, esses são os famosos 5 pontos do calvinismo, como ficou conhecido, né? Nessa época, Calvino já tinha morrido, e, e Arminio também. Os alunos de Jacó Arminio, eles propuseram uma teologia diferente, né? Nessa época, a teologia aceitava com muita tranquilidade, a teologia no meio reformado, né? A igreja reformada aceitava com muita tranquilidade esses pontos com relação aos decretos de Deus, que Deus determinou tudo que há de acontecer, que é Deus quem executa toda a salvação do homem, né? E isso era muito tranquilo na igreja. E os alunos de Arminio, eles não pensavam assim. Eles acreditavam que, por exemplo, o ser humano tem a capacidade tanto de ter fé e se achegar a Deus por uma fé que ele mesmo exerce, quanto a capacidade de resistir ao chamado de Deus, né? Isso seria do ser humano. Então, o ser humano poderia perder a salvação, por exemplo. Isso os alunos de Arminio, né? E o sacrifício de Cristo não seria cabal. Então, eles propuseram 5 pontos, são 5 pontos do arminianismo, e em resposta a esse movimento que surgiu, a resposta a esse movimento do arminianismo foram os 5 pontos do calvinismo, né? E os teólogos na época refutaram o arminianismo e, e nos deram esses 5 pontos do calvinismo, que a gente tem a sigla TULIP, que nos ajuda a lembrar desses 5 pontos, né? TULIP, Total Deprivation, Unconditional eleição incondicional, a minha inglês aqui vai falhar. O L é limited, expiação limitada, a minha inglês vai falhar aqui. Mas, basicamente, é, os 5 pontos calvinistas foram a resposta a esse movimento arminianista, né? E aí a gente teve uma boa sistematização dessa nossa visão mais alinhada com a soberania de Deus. Então, o que que a confissão de fé de Westminster, nesse capítulo 3 nos diz, né? A gente vai começar a entrar no tema dessa aula, né? E aqui eu resumi um pouco para minhas palavras, mas cada pontinho desse é um parágrafo do capítulo 3 lá na Confissão de Fé. Um primeiro ponto aqui, aí depois a gente vai trazer vários versículos para a gente conferir isso na Bíblia, né? Mas um primeiro ponto aqui é que tudo que acontece, absolutamente tudo, foi Deus quem ordenou de forma livre, ou seja, ele não foi influenciado por nenhum de nós, ou por nada, ele ordenou de forma livre, apenas pela vontade dele mesmo, e inalteravelmente. Então, tudo que Deus ordenou não muda, né? Porém, mesmo Deus tendo decretado tudo, ele não é o autor do pecado, e quando o homem peca, ele não peca porque foi coagido, por exemplo, né? Ele peca porque ele quer. A
gente vai falar mais um pouco disso, são as causas primárias e secundárias. Aí. O que os teólogos estão querendo dizer para a gente é que a gente não é um robozinho. Então, por mais que Deus tenha decretado as coisas, todas as nossas decisões, a gente toma essas decisões baseadas na nossa própria vontade, na nossa natureza. Né? Os teólogos estão tentando dizer que um segundo ponto aqui, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto. Antes, ele mesmo tudo determina. Os arminianistas, eles tentam não jogar de tudo fora a soberania de Deus, mas colocar no homem o poder de aceitar ou não a Deus. E aí, qual que é a explicação que eles tentam dar para isso? Eles falam que Deus decretou tudo, mas ele decretou as coisas com uma presciência. Então, os arminianos vão falar que Deus decretou que ia salvar fulano porque ele viu no futuro que fulano ia ter fé. Os arminianos vão falar algo nessa linha. Se sempre que os irmãos ouvirem algum argumento falando que Deus decreta com base em presciência, Deus decreta porque ele viu e não porque Deus queria fazer isso, isso é um argumento arminiano, não é a linha de pensamento que nós calvinistas temos. A gente acredita que tudo que acontece está nos planos de Deus. O que acontece é porque Deus quis que acontecesse mesmo. A gente vai entrar nas implicações disso, mas aqui a confissão de fé já está colocando de uma forma bem clara aqui que Deus não decreta as coisas porque ele previu e não, ele decreta as coisas e obviamente ele sabe que essas coisas vão acontecer. Deus para a própria um terceiro ponto é que Deus para a própria glória dele, ele ele quis que alguns homens e anjos fossem salvos e outros fossem perdidos em seus pecados. Então, a gente vai falar com mais calma disso também. Essa questão aqui, ponto 4, o número de predestinados para a salvação ou perdição é tão certo que não pode ser aumentado nem diminuído. Então, Deus já sabe, Deus já definiu na história quem ele iria ter misericórdia, e não há absolutamente nada que possa frustrar esses planos de Deus em salvar um homem pecador. Né? Então, é isso que esse quarto ponto está nos dizendo. Esse quinto ponto aqui, vou ler aqui, olha só. O que Deus decidiu salvar, ele decidiu meramente por graça e misericórdia, não por ter previsto fé, boas obras, perseverança, ou qualquer outra coisa na criatura que movesse a isso. Parece com um ponto que a gente já falou agora há pouco. Então, Deus não age por previsão como se Deus agisse em resposta. Né? Tudo que acontece segundo os planos de Deus. Deus não é surpreendido em nada. Né? E com relação à salvação, né, Deus não nos salva por prever nada na gente. Aqueles que são salvos, que a confissão de fé está falando, eles não têm nenhum motivo para serem salvos. Zero motivo nenhum. Essas pessoas não precisavam ser salvos. Se Deus quisesse condenar todo mundo, ele poderia. Não tem absolutamente nada e, de bom em ninguém que deveria levar Deus a querer nos salvar. Então, então por que que Deus decide ter misericórdia de alguns e não condena todo mundo? Justamente porque ele é misericordioso. E porque nenhum ser humano merece a misericórdia de Deus, quando ele decide agir com misericórdia, isso mostra o tanto que Deus é misericordioso. E a glória fica só com Deus e não com a gente. Se a gente tivesse, na nossa doutrina calvinista, se a gente tivesse alguma participação ou merecimento de sermos salvos, Deus já não seria mais o único com mérito digno de honra e glória. O homem teria uma participação, ele teria algo
de que ser louvado, né? Mas não é isso que a gente crê, né? Então, eu já estou comentando isso porque muita gente acha que a teologia reformada ela é, em certo sentido, arrogante, mas é o contrário. A doutrina da eleição, ela nos humilha mais do que tudo, né? É o contrário de gerar arrogância, ela deveria nos humilhar, porque o que o Catecismo está falando aqui é justamente que ninguém merece ser salvo. Quem é salvo é porque Deus quis ter muita misericórdia mesmo. E esse último ponto aqui é que a confissão começa a entrar na questão de causas secundárias e meios, né? Mas já falando em específico da salvação. O que a confissão de fé está tentando falar nesse último ponto? É que Deus preordenou, decretou que algumas pessoas seriam salvas, e Deus também decretou meios para que elas fossem salvas, né? Então, Deus determinou, por exemplo, que eu, Paulo, dia X, iria ouvir a mensagem do Evangelho, iria crer nela, iria me arrepender dos meus pecados, e então eu seria justificado e passaria a ser transformado pelo próprio Deus. Então, Deus decretou todos esses meios, né? Isso, na teologia, é o que os estudiosos chamam de Ordo Salutis, a ordem da salvação, né? E Deus decretou esses meios pelos quais a gente viria a se converter, né? E sermos salvos. Então, agora vamos ler um pouco a Bíblia, né? A gente já tentou ler esse primeiro capítulo da Confissão de Fé, esse terceiro capítulo, desculpa. E agora vamos ler alguns versículos que corroboram com todas essas afirmações que nos foram expostas, né? Em primeiro versículo aqui, então, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo aqui ele já corrobora com muitas coisas que já foram ditas. Então, a primeira coisa, a forma decretiva de Deus agir, né? Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de Deus criar qualquer coisa, ele decidiu nos salvar. Isso é um decreto infrustrável, né? E a gente vê aqui também que Deus nos escolheu para sermos santos, né? Então, percebam que Deus é sempre o agente ativo e nós somos agente passivo, né? Deus é que escolheu pegar fulano e salvá-lo e transformar ele, fazer e moldar essa pessoa à imagem dele mesmo. Deus não escolheu essa pessoa porque ela era santa. É o contrário. Deus nos escolheu para sermos santos e Deus vai nos lapidando, trabalhando em nossas vidas. E aqui a gente vê, e em amor nos predestinou para ele. Então, são afirmações muito fortes, muito claras de que Deus ele age dessa forma decretiva. Deus, desde a eternidade, ele define quem ele vai querer salvar e ele executa esses decretos dele no, da forma como ele bem quis. Aqui em Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, que faço todas as coisas. É, essa passagem ela é muito forte, porque aqui a gente vê que tudo vem das mãos de Deus. E, igual eu estava falando, né, essa cultura humanista que a gente vive, é bem comum a gente ouvir as pessoas.
conversarem como se coisas boas viessem da mão de Deus, mas coisas ruins não. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? As tribulações, as provações, a doença, absolutamente tudo vem da mão de Deus. E é exatamente isso que Jó fala. Quando, eu não sei se todo mundo conhece a história de Jó, né? Jó, ele era um homem fiel e, e Deus vai e pesa a mão sobre Jó e tira tudo dele, né? E faz ele passar por uma tribulação muito pesada. E quando ele estava passando, depois de perder filhos, perder bens, perder saúde, a, a esposa dele já pronta para o deixar, e Jó fala, né, Deus enviou o bem, ele não nos enviaria também o mal? Então, glória seja dada a Deus. Então, a Bíblia nos traz esse entendimento de que absolutamente nada, nada, nada que acontece, sejam coisas que para nós são dolorosas ou alegres, todas essas coisas, elas vieram da mão de Deus. Deus é que executa todas essas coisas, quem decreta todas essas coisas. Então, isso é o que a gente está lendo. Aqui vai ficar um pouco pequeno, mas essa é uma passagem que ela é muito clara e é, é como se Paulo tivesse argumentando aqui nessa carta, justamente essa dúvida que pode surgir no coração de muitos que talvez estejam ouvindo essa aula, né? Porque o homem rebelde, né, ele vai ouvir isso que a gente está falando, de que Deus decreta tudo, que Deus é soberano, e o homem vai se rebelar contra Deus e vai questionar, mas se Deus decreta tudo, então é, Deus é o autor do pecado, Deus é mau, Deus é responsável pelos meus erros. Isso é o que o homem rebelde vai dizer. E Paulo, nessa passagem, ele vai responder justamente isso, né? Então, é uma passagem um pouco mais longa. Aqui, no início, né, nos primeiros versos, Paulo está falando, trabalhando, né, justamente a questão de que a salvação ela não vinha pelo sangue, mas pela fé, né? Porque os israelitas acreditavam muito que se você é um israelita de sangue, então você é necessariamente salvo. E Paulo está discutindo isso. Estou só dando contexto para os irmãos entenderem um pouco o texto que eu vou ler aqui agora. Mas aí Paulo toca muito aqui nos decretos de Deus com relação à salvação e perdição. Então, olha só, ainda não eram os gêmeos, aqui Paulo está falando de Isaac, de Jacó e Esaú, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, perceba, quem é o agente ativo aqui é Deus, aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então perceba, Jacó e Esaú nem mesmo tinham nascido, não tinham praticado o bem ou o mal, mas Deus já tinha determinado que ele amava Jacó, mas não Esaú. Vamos lá, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, perceba, tanto no sentido dos decretos de Deus, quanto quem que é o agente da salvação do homem, aqui fica muitíssimo claro. Deus é quem toma a iniciativa de redimir um ser humano, de salvá-lo, ou de não ter misericórdia de um ser humano.
não depende do homem. O que na nossa doutrina a gente vai dizer é: primeiro Deus salva o homem. Então Deus escolhe alguém desde a eternidade e fala: eu vou salvar essa pessoa, vou dar um coração novo. Depois que Deus salva essa pessoa, ela tem um coração transformado que passa a manifestar isso que Deus já fez por ela. Então, essa questão das boas obras, a própria fé, que é um dom de Deus, a gente vai ler isso também, tudo isso é consequência de uma operação da graça de Deus em nós. Então, o ser humano ele é totalmente passivo na salvação. O ser humano não participa da salvação segundo a nossa doutrina calvinista. Ele é totalmente passivo. O ser humano estava totalmente perdido, não tinha condição de se salvar. E Deus vai lá e salva esse ser humano, dá um coração novo que começa a, a enxergar as coisas espirituais e mudar de vida. Mas aí vocês percebem que é muito claro. Deus, ele escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú. E, inclusive, se a gente vê assim, a primeira fase da vida de Jacó, ele não tinha nenhuma virtude, nada, absolutamente nada que, mesmo na nossa cultura humana, assim, que nos levasse a gostar mais de Jacó. Pelo contrário, eu acredito que, a olhos humanos, né, a maioria de nós até teria mais empatia com Esaú. Esaú era o filho mais querido do pai dele, era o- quem demonstrava talvez mais carinho para o pai dele com as caças. Jacó, ele era um pouco ardiloso, no sentido de tentar enganar. Mas por que que Deus quis escolher Jacó? Não era por nada em Jacó. É justamente esse ponto. Era para que ficasse evidente a misericórdia de Deus. Então, vamos continuar lendo. Aqui agora, a partir do versículo 15, Paulo já vai usar de uma história que aconteceu lá na época de Moisés, que foi a tirada do povo de Israel do Egito. Então, olha só. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, vejam só, meus irmãos, aqui o que nos está sendo dito é que Faraó, que naquela história, eu não sei se todos estão com a história fresca na cabeça, né, mas é uma história bem famosa, acredito que sim. Moisés, ele foi levantado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e Faraó estava se opondo, né? Aí vocês percebam aqui que mesmo a rebeldia de Faraó se opondo, isso não é algo que surpreende a Deus ou que fez com que Deus agisse em resposta a isso. Pelo contrário, vocês percebem no texto aqui que aqui fica muito claro que Deus mesmo decretou tudo aquilo que Faraó havia, haveria de fazer, mesmo essa rebeldia dele, de se opor a deixar o povo de Israel ir. E por que que Deus quereria, Deus decretaria Faraó tentar não deixar o povo de Israel ir? O texto aqui fala para a gente, para que o poder de Deus e o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Então, Deus tinha um propósito até mesmo na rebeldia de Faraó. Deus pegaria Faraó, um homem rebelde, e usaria para mostrar para o mundo inteiro que Deus era mais poderoso do que o grande reino do Egito, que era na época a maior potência militar. E tanto é assim que essa
história da retirada do povo de Israel do Egito foi uma história que ficou circulando pelos povos da época por vários séculos, né? Se a gente for ler nas escrituras, por exemplo, na época de Josué e Raabe, isso já são é, Moisés já tinha morrido, né? E Josué já tinha assumido a liderança de Israel. São bem mais de 40 anos depois, e Raabe conhecia essa história e ela nem era israelita, nem estava no meio do povo. Ela temia a Deus por causa desse feito que Deus fez. Então vocês percebem que tudo que Deus faz, ele faz com um propósito, até mesmo o homem mau, como o faraó aqui. E vamos continuar lendo. Versículo 18: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui, esse trecho aqui, Paulo está prevendo que o homem rebelde, ele, diante dessa afirmação da soberania de Deus, ele vai perguntar, mas então Deus está reclamando de quê? Porque ninguém consegue resistir à vontade dele. E aí Paulo responde: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? O que Paulo está falando aqui? Olha, Deus, ele é o dono de todas as coisas e ele tem o direito de ter misericórdia de quem ele quer e não ter misericórdia de quem ele não quer. Por que que Deus não tem misericórdia de alguns? Porque ele quer mostrar a sua justiça e a sua glória, como ele fez contra Faraó. E por que que Deus tem misericórdia de alguns? Porque ele quer mostrar seus atributos de bondade, misericórdia, o perdão. E por isso Deus faz absolutamente tudo para a honra e glória dele. Como? Sim. Lá estava falando que ela não está perto do microfone, mas que os homens que normalmente se queixam disso, ela estava falando que eles não querem ter sua vontade transformada, eles só não querem sofrer a ira de Deus, né? Aqui está a passagem lá em Êxodo mesmo, que Paulo citou. Então, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e Má, diante de Baal-Zephon, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha só, isso é Deus falando. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então, mais uma vez, percebe que Deus decreta absolutamente tudo. Toda a rebeldia de Faraó não foi nada que surpreendesse a Deus. Deus decretou todas essas coisas. E aí, isso, aí mais uma vez, eu peço que os irmãos se lembrem daquilo que a gente leu lá no, quando a gente estava lendo os pontos desse capítulo 3, de que mesmo Deus decretando todas as coisas, ainda assim ele não é autor do pecado. Por quê? Porque aqui Faraó ele não está agindo, ele não está sendo coagido a ser mal.
Faraó, ele está simplesmente atendendo a sua própria natureza, que é má. O Faraó, ele tem vontade de ser rebelde, e sim ele age conforme a sua rebeldia. E Deus usa dessa rebeldia de Faraó para a honra e glória dele mesmo. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a doutrina da queda, da consequente depravação total do homem. Vai ficar um pouco mais claro isso. Sobre aquilo que eu comentei, né? Os arminianos, a visão arminiana, que hoje acaba sendo a visão mais disseminada no meio da comunidade evangélica, principalmente por ela estar mais próxima dessa visão humanista, né? A visão arminiana vai falar que Deus nos salva por prever fé. E nos nossos símbolos de fé, a gente vai falar que não, Deus não nos salva por prever fé, Deus nos salva porque Ele quis. Isso é o que a gente vai acreditar. Então, vejam só, Deus nos salva por prever fé. Olha o que Efésios 2, 8 e 9 diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé, ela é um dom de Deus. Como é que Deus poderia me salvar porque ele viu antes que eu teria fé, se a fé é ele que deu? Mais uma vez aqui fica claro que Deus é o agente ativo em salvar o homem, né? E o ser humano é totalmente passivo. Se, se a fé é um dom de Deus, o que, eu fiz para receber esse dom? Nada, Deus quis me dar esse dom de ter fé. Então, para a gente fechar aqui essa, essa questão aqui do capítulo 3 dos decretos eternos de Deus. Tendo Deus, então, determinado tudo, até mesmo quem ele teria misericórdia, ele não estaria sendo injusto com aqueles que ele decidiu não ter misericórdia? Só o homem tentando se justificar, né? Vai perguntar isso. Então, Deus seria injusto de não ter tido misericórdia de Faraó e de tantos outros que se perdem? Deus seria injusto? Absolutamente não. O que a gente vai entender é que toda a raça humana, toda a raça humana, ela é totalmente transgressora da lei de Deus. E Deus, sendo um Deus santo que não pode contemplar o pecado, ele é justo quando ele nos condena. Se Deus quisesse condenar toda a raça humana, ele seria justo, seria perfeitamente justo. E Deus decide ter misericórdia de alguns porque ele também quer manifestar esses atributos que eu comentei, de misericórdia, bondade. Mas ele decide também não ter misericórdia de todos para manifestar sua justiça. E a carta de Romanos vai falar muito sobre depravação total. Tem muitos versículos, a gente poderia ficar lendo aqui por muito tempo, falando sobre essa questão da nossa maldade, mas eu ainda vou dar um toque no próximo capítulo, da queda, de de que depois da queda todos nós nascemos pecadores e debaixo da ira de Deus, né? Que Paulo fala que Deus encerrou toda a humanidade, a lei encerrou toda a humanidade na desobediência. Então, eu peguei esse Salmo 51, de 3 a 5, olha só. Isso daqui é Davi, depois que ele pecou com Batseba e matou Urias, né? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, e no pecado me concedeu minha mãe. Aqui duas coisas interessantes. Primeiro, que Davi reconhece aqui que
ele nasceu em pecado. Isso é um argumento muito importante para a gente usar em defesa dessa nossa doutrina da depravação total. Nós, seres humanos, hoje, depois da queda, nascemos totalmente perdidos em nossos pecados. E uma outra coisa interessante desse salmo é a noção de Davi de que, se Deus não quisesse perdoar ele, Deus seria justo, porque é justamente essa a situação da humanidade diante de Deus. Toda a humanidade, assim como Davi, está constantemente pecando, ofendendo o nome de Deus. E apenas um pecado, mas a gente se perde em diversos, seria o suficiente para nos condenar eternamente. Deus é extremamente santo e ele não pode não punir um pecado que seja. Então, todos nós somos indesculpáveis, merecedores da ira de Deus. Então, por isso, Deus não é injusto quando ele decide não ter misericórdia de alguns, igual a gente está falando aqui. E agora a gente vai para o capítulo 4 da criação. O capítulo 4 vai falar desses dois pontos aqui, que eu trouxe no slide. Em primeiro ponto, que Deus criou absolutamente tudo em 6 dias, as coisas visíveis e invisíveis. Então, a gente crê no relato literal de Gênesis, 6 dias mesmo, não são milhares, milhões. Aliás, tem alguns milhares de anos que a Terra existe, né? Em torno aí de 6.000, 7.000, mas a criação do mundo foi feita em 6 dias mesmo, 6 dias de 24 horas. E depois de criar tudo que existe, Deus criou por último o homem, o ser humano, e a mulher. E criou eles à imagem de Deus. E Adão e Eva, diferentemente de nós, no estado em que nós nascemos hoje, Adão e Eva, eles foram criados e com uma retidão nata, né? Eles não tinham o cacoete para pecar. Nós hoje, a nossa doutrina da depravação total vai nos dizer que nós hoje nascemos com o cacoete para pecar. Vocês, com o tempo, vão ouvir muito falar que a gente, calvinista, não cremos no livre-arbítrio. O que significa falar que a gente não crê que o ser humano hoje tenha mais o livre-arbítrio? Tem muita gente que confunde livre-arbítrio com essa questão dos decretos de Deus, não necessariamente tem a ver, tá? Livre-arbítrio é simplesmente eu dizer que um ser humano com livre-arbítrio seria um ser humano que tem uma capacidade de julgar de forma imparcial. Seria isso livre-arbítrio, julgar corretamente. Um julgamento livre. Então, por exemplo, por que um juiz não pode julgar um caso de um familiar dele? Porque ele seria parcial, certo? O juiz não pode julgar o caso de um filho dele, um médico não pode operar um parente dele, porque a gente sabe que essas pessoas não conseguiram ser imparciais de forma alguma em circunstância dessa. Com relação à lei de Deus, nenhum ser humano consegue ser livre para obedecer à lei de Deus no estado que a gente está quando nascemos. Então, se a gente diz que o ser humano tem esse cacoete para pecar, o ser humano não consegue obedecer a Deus de per si, então a gente está dizendo, em outras palavras, que o ser humano não tem um livre-arbítrio. Ele não tem um arbítrio livre. Não significa que o ser humano não age conforme o que ele quer. O ser humano age conforme o que ele quer. É a livre agência. Só que tudo que o ser humano quer são coisas que, em alguma medida, vai transgredir a lei de Deus. Deu para os irmãos entenderem? Então, o livre-arbítrio, o fato de que a gente não acredita no livre-arbítrio, e sim na livre agência, isso para a humanidade de hoje, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente acredita que todo ser humano hoje nasce com um cacoete terrível para o pecado. Todo ser humano hoje, ele nasce um transgressor inato da lei de Deus e ele não tem a capacidade em si mesmo de não ser um transgressor da lei de Deus, né?
Por isso a gente acredita que o ser humano não tem mais o livre-arbítrio. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram criados com o livre-arbítrio. Eles foram criados à imagem de Deus. Mas aí vocês percebam aqui no finalzinho da confissão de fé, ó, sendo deixados a liberdade de sua própria vontade, que era mutável, né? Então, eles tinham a possibilidade de transgredir essa lei de Deus. E eles transgrediram, fizeram o que Deus ordenou que eles não fizessem. Que é esse evento é o que a gente chama de a queda. A queda não foi um pecado pontual. Ela trouxe um castigo, uma maldição de Deus sobre toda a raça humana a partir de então e sobre toda a criação. E por isso, a queda, a partir daí, Adão e Eva se tornaram pecadores. Não, sim. E essa natureza pecadora passou a se transmitir para os seus filhos. Por quê? Porque essa natureza se tornou intrínseca à natureza do ser humano e os filhos de Adão e Eva passariam a ser a imagem e semelhança de Adão e Eva. Ainda assim somos imagem e semelhança de Deus, mas agora corrompido. Não sei se os irmãos estão confusos, mas a queda, então, corrompeu toda a raça humana. A gente, quando a Bíblia vai falar que o ser humano, os filhos de Adão e Eva foram gerados à imagem de Adão e Eva, isso deixa muito claro que a consequência do pecado de Adão e Eva de terem desobedecido a Deus, de transformar sua natureza, se propagou para os filhos. Então, agora que Adão e Eva pecaram, foram castigados por Deus com consequências terríveis, né, desse pecado, essas consequências que transformaram a natureza de Adão e Eva para pior, eles passaram a ser seres mortais, essa consequência se passa também para os filhos de Adão e Eva. E toda a humanidade, a partir de então, passa a nascer pecadores. Então, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus, e criou homem e mulher os criou. Criados à imagem de Deus. Aqui ainda com livre-arbítrio. Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso, o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso. Mais algumas passagens, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, toda a raça humana, se Deus não tiver misericórdia, toda a raça humana está debaixo da ira de Deus. Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, perceba, todos esses versículos e inúmeros outros vão corroborar com essa ideia de que toda a humanidade é pecadora e toda a humanidade não merece a misericórdia de Deus. E aí, voltando lá atrás, quando a gente estava falando dos decretos eternos de Deus, quando Deus decide não ter misericórdia de um ser humano, qualquer que seja, Deus está sendo injusto? De forma alguma, porque toda a raça humana está entregue aos seus pecados, certo? Então, vamos dar sequência. Agora, o último capítulo aqui vai ser rapidinho, porque a maioria das referências desses decretos eternos são comuns aqui a esse capítulo da providência. Esse capítulo, os decretos são as coisas que Deus decretou desde a eternidade. E da providência é o governo de Deus. Eu acredito que eu tenha parado aqui na providência, né? Se eu tiver caído antes do que eu acho que eu caí, os irmãos podem me corrigir aí, viu? Desculpa. Mas pode falar, desculpa. Parou aí mesmo a linha. Aqui mesmo. Tá bom, Parou aí obrigado. mesmo. Isso. Beleza, obrigado. Então, esse capítulo da providência aqui já vai ser bem rapidinho.
A providência, ela é uma faceta dos decretos de Deus, que é quando Deus ele governa o mundo. E aqui a gente vai dar um destaque especialmente para os meios e as causas secundárias, né? Vamos entender o que que é isso. Então, Deus sustenta, dirige, dispõe, governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus ui, agora eu tô vendo até que eu copiei errado aqui, viu? Dupliquei 2 vezes o mesmo texto. Na providência ordinária de Deus, ele emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. O que que a confissão está falando aqui? Deus emprega meios para fazer as coisas. Deus criou as leis da física, as leis da química. Deus emprega meios para salvar um ser humano. A gente não diz que a gente é salvo mediante a fé, por exemplo. Deus emprega meios para, por exemplo, você ser curado de uma doença através de uma operação ali usando um médico. Deus emprega vários meios ordinários para várias coisas. Mas Deus é poderoso para agir sobre os meios, é, seria com os meios, ou sem eles. Deus pode agir sem os meios, Deus pode agir sem uma lei física a seu favor, ou sem o médico para te curar, ou até mesmo contra os meios. Deus pode ir contra as leis da física. A gente não tem vários milagres que vão contra as leis da física. Então, é isso que a confissão está falando aqui. Aí, mais uma vez, isso já foi bem batido por a gente, né? Deus não é autor do pecado, ainda que ele permaneça soberano e governando tudo o que acontece. Deus, esse ponto é muito legal também, ó. Deus muitas vezes nos entrega a tentações e corrupções de nossos corações para nos disciplinar e nos fazer conhecer a nossa corrupção e dor em nossos corações, a fim de que sejamos humilhados, para então nos animar a dependermos mais íntimo e constantemente do apoio dele, e nos tornar mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar ou para vários outros fins justiçantes. O que que os teólogos que redigiram a confissão estão querendo dizer? Um crente pode pecar? Um crente pode pecar muito terrivelmente? Pode. Lembram de Davi com Batseba? E por que que Deus permitiu que Davi pecasse? Então, aí, mais uma vez, quando Davi pecou com Batseba, o fato de Deus ter um bom propósito, até mesmo na nossa pecaminosidade, isso não torna Deus pecaminoso ou nos exime de alguma culpa. Nós continuamos totalmente culpados. Então, estou falando só para os irmãos não acharem que isso que eu estou falando de Davi o torna menos culpado ou nos torna menos culpados. Mas o fato é, Deus tinha algum bom propósito para esse evento que ele decretou? Sim. E até mesmo, então, esses pecados que muitas vezes nós caímos têm um bom propósito na vida do crente? Sim. É o que a confissão está falando aqui. Deus pode usar do nosso pecado para nos humilhar, para nos levar a depender mais de Deus, né? O que a confissão está nos dizendo. E quanto ao ímpio, né? Deus simplesmente então entrega esse ímpio às suas paixões, à sua vontade, e Deus recusa a graça a esses ímpios, né? Mais uma vez reforçando a, aqui que Deus não é o autor do pecado quando o homem mau entregue aos seus pecados comete seus delitos. Deus simplesmente o largou à sua própria vontade. Na providência de Deus, por fim, que ele cuida de uma forma muito especial da sua igreja. Deus cuida de absolutamente tudo, mas ele cuida de uma forma muito especial da sua igreja. É o que a Confissão de Fé nos fala nesse último ponto aqui desse capítulo 5. E concluindo, então, irmãos, esses assuntos são assuntos complexos para quem é novo na fé, para quem às vezes está conhecendo a teologia reformada agora, a característica não é nem complexo, né? São assuntos bem simples, aliás, de entender, mas que eles promovem, muitas vezes,
um incômodo muito grande nos nossos corações, que às vezes é mau, é rebelde e vai eh, achar um absurdo que Deus seja um Deus soberano, todo-poderoso, que tem controle de tudo. Mas para nós crentes, isso é um consolo, isso não é algo ruim. Malaquias 3:6 diz que Deus diz assim para Israel que o fato de Israel não ser consumido é porque Deus não muda, porque Deus é a parte fiel. Nós somos a parte infiel, mas mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Então isso nos dá uma segurança muito grande. Toda essa doutrina da que a gente estudou, que diz da soberania de Deus, dos decretos de Deus, isso nos dá uma segurança muito grande. Por quê? Porque eu posso descansar que Deus está no controle das coisas, até mesmo antes de mim, né? Então, quando Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo eu. É, eu posso até ser muito rebelde, mas se eu fui salvo por Deus, ele vai triunfar até mesmo sobre a minha própria rebeldia para transformar o meu coração. Então, isso nos dá um descanso tremendo, né? E aí a gente conclui e encerra essa aula. Eu vou pedir então, se possível, o reverendo Ricardo, o senhor faz mais uma oração?